Meu nome é Fernando Zeraich, eu sou cirurgião plástico, membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, e eu vou falar sobre as principais dúvidas que os pacientes têm sobre a colocação de implante mamário para aumento mamário. As principais dúvidas que existem são em relação ao tamanho, isso só é possível avaliar durante a consulta, a gente tenta entender qual é a cabeça da paciente, porque cada paciente tem um conceito do que é grande, do que é normal, do que é um pouco grande. Isso é um conceito muito subjetivo. Às vezes o que é grande para o cirurgião não é grande para o paciente. Então a gente tenta mostrar através de fotos para tentar entender a paciente o que ela considera um resultado final satisfatório. Em relação ao formato da glândula, em relação ao plano de inserção do implante e a cicatriz. É sobre esses três aspectos que a gente consegue esclarecer através de vídeos que eu vou falar mais especificamente. Em relação aos formatos, a gente tem basicamente três formatos: redondo alto, extra alto ou cônico e anatômico ou gota. Cada formato tem a sua indicação. O que se usa mais comumente, mais largamente, é o redondo. Esse redondo é para um aumento simples, quando não existe nenhuma flacidez muito grande, ou então quando se deseja preencher homogeneamente a mama, aumentar tanto a largura quanto a projeção, quanto a altura, chegando num nível mais alto a prótese. É o formato que é usado em mais ou menos 80% dos casos. Um resultado muito bom, um formato que todo mundo conhece quando se fala que colocou prótese. Em relação ao centro de projeção dele, que é onde ele alcança maior projeção, ele está situado na média distância entre a borda inferior e a superior, e esse ponto de maior projeção ele é inserido em relação à altura da areola, sendo o implante posicionado o mais medial possível para preencher a parte central, que é o que a mulher quer. A gente só deixa um espaço de 2 centímetros para cada lado, que é onde tem vaso e não pode ser invadido, pois aumenta o índice de complicação. Então a gente deixa o menor intervalo possível entre as próteses para ficar centralizado. Quando que a gente foge desse formato e precisa de outros formatos? Em primeiro lugar, a prótese anatômica, ela é muito usada em reconstrução de mama, mas também tem a sua indicação para uso estético. Olhando de lado, qual é a grande diferença em relação para o formato redondo? O centro de maior projeção está deslocado para baixo e, principalmente, a parte superior é o grande ganho dessa prótese em cirurgia estética. Ela é mais suave. Então a paciente, que quando a gente examina a glândula no polo superior, no colo, tem menos do que 2 centímetros, se você usar o formato redondo, vai ficar marcado a borda da prótese. Isso, para algumas pacientes, é o que elas querem. Elas chegam falando: não, quero prótese redonda, quero marcado, quero parecer que colocou prótese, eu gosto de desenhado. Então o formato ideal é o redondo. E tem pacientes que falam: não, quero aumentar, mas não quero que pareça que colocou prótese. Para esse pedido, nenhum resultado é igual ao anatômico. Vai dar uma mama bonita, não fica caída, fica a mama bem projetada, só que a parte superior fica mais suave, sem parecer que colocou prótese. Nem colocando essa prótese redonda num plano submuscular para tentar aumentar a espessura, que fica mais discreto, nem essa manobra consegue dar um resultado tão bom quanto a prótese anatômica colocada no plano subglandular. Um terceiro formato, aí sim, para quando a mama está com um grau leve de flacidez, a gente indica o formato cônico. Qual a diferença de uma em relação à outra? A gente encurta a base, mantendo o volume. Quando faz isso, aumenta a projeção. Então, encurta essa base, aumentando a projeção. O que a gente consegue? Fazer com que casos leves de flacidez, o formato mais projetado ajude a levantar a mama, evitando uma cicatriz vertical, uma cicatriz
que às vezes é necessário para poder levantar. Esse formato, com a super projeção, faz esse trabalho de levantar para os casos de flacidez leve. Quando a flacidez não consegue ter essa cicatriz evitada pelo uso da anatômica, porque é uma flacidez muito grande, nem com o uso dessa prótese vai se evitar essa cicatriz, aí pode-se optar pelo formato cônico ou redondo, dependendo se o maior desejo é de um aumento global, que é a redonda, ou se é um aumento de projeção, que é a cônica. Em relação ao plano de inserção da prótese, todo mundo tem dúvida, embaixo da glândula, embaixo do músculo. Isso aqui a gente fez de forma didática, para simular isso aqui como se fosse a glândula, isso aqui é músculo. Em geral, a prótese é usada atrás da glândula, levanta a glândula, coloca a prótese. Esse é o plano subglandular. Para a prótese anatômica, por exemplo, é um plano bom, é usado muito em paciente nova, paciente que não tem doença na mama, paciente que não tem nenhuma indicação maior de usar o plano submuscular, que seria representado por essa parte vermelha, o músculo. Nesse caso a gente levanta um pouco a glândula para fazer o movimento de báscula. Existem dois planos de colocação no músculo, que é o plano submuscular total, levanta o músculo inteiro e coloca a prótese. Quando que é indicado isso? Paciente que tem histórico de doença na mama, ou paciente que já tem algum cisto, algum nódulo que precisa, não tem indicação de retirar imediatamente, porque ainda não é maligno, mas tem uma indicação de fazer controle radiológico anual. O plano submuscular separa mais a glândula da prótese. Então o controle radiológico é melhor, é uma grande indicação de botar submuscular total. Ou então quando se quer preservar a cirurgia em pacientes que já têm algum grau de flacidez. Porque a prótese, todas elas, independente do formato, tem um peso. Então todas elas com o tempo, forçando a pele, principalmente depois de 40 anos, que a pele não é mais a mesma, pode a pele com o peso distender, ficar sobrando pele, que é uma flacidez, e cair. Então o que a gente faz para tentar evitar dessa flacidez acontecer de uma maneira muito precoce? Não que não vai ter flacidez, mas de tentar retardar isso. Tentar fazer com que esse peso da prótese não seja segurado somente pela pele, seja segurado pelo músculo. E para isso a gente usa uma técnica, que é uma outra técnica submuscular, que a gente divide o músculo no meio. Vou simbolizar aqui o que a gente precisa fazer. Essa é a técnica que a gente chama de canguru. Por quê? Diferente da outra que a gente levanta o músculo inteiro, a gente levanta só parte do músculo inferior, coloca a prótese e deixa a parte inferior segurando como se fosse um canguru. Então ele segura o peso da prótese para tentar evitar com que a flacidez aconteça precocemente. E o plano e a cicatriz de inserção da prótese, isso também depende de caso a caso. Existe a cicatriz axilar, que em caso do paciente se levantar fica mais visível. Também tem outras implicações que na consulta a gente explica. O mais comumente usado é no sulco, uma cicatriz de 4,5 cm posicionada lateral, ou pela areola. Pela areola é necessário mínimo, geralmente é só em quem teve filho, porque tem que ter uma areola de mais de 4 cm para poder colocar a prótese. Porque uma areola de 4 cm, para colocar a prótese, a gente tem que forçar para entrar. Então se for uma areola muito pequena, o que acontece é de machucar a borda da areola. Então não dá para colocar pela areola em quem quer, dá para botar em quem é possível, quem tem areola mínima de 4 cm. E no caso de ter retirada de pele, depende do grau de flacidez, pode ser só ao redor da areola, se for uma flacidez mais leve, ou se for uma flacidez maior, precisar do vertical, uma flacidez de último nível, além da vertical, da horizontal também, mas isso é possível avaliar durante a consulta. Muitas dúvidas a gente não pode mostrar resultado antes e depois, por norma do CRM, isso a gente só pode discutir durante a consulta. Espero que as dúvidas básicas tenham sido esclarecidas. E muito obrigado. Qualquer dúvida, entre em contato com a gente.